Então, continuando agora, a gente vai entrar mais especificamente, né? A gente viu de modo geral a fisiopatologia das drogas, né? E agora a gente vai entrar na fisiopatologia específica de cada um. Aqui nas anfetaminas e na cocaína, que são drogas estimulantes. Basicamente, as anfetaminas e a cocaína, elas têm uma ação direta nos neurônios dopaminérgicos, né? Elas se ligam direto nos dendritos, né? Lá na fenda sináptica, favorecendo o aumento da concentração de dopamina nas sinapses, ou seja, vai aumentar a sensação de prazer, seja pelo aumento da liberação desse neurotransmissor das vesículas nas terminações dos axônios, ou seja, nas sinapses. Isso é o papel da anfetamina, né? A anfetamina, ela catalisa esse aumento de liberação, né? O aumento da secreção das vesículas de dopamina na região sináptica. Ou então por interromper a recaptação da dopamina das sinapses por aquele transportador que vocês viram no vídeo. Quando libera a dopamina na região sináptica, aquilo que não está mais se ligando é recaptado através de transportadores. Se esse transportador estiver inibido, não tem como retornar essa dopamina, então ela permanece na região sináptica, estimulando ali os neurônios na região do núcleo accumbens. Então isso é a ação da cocaína, né? A cocaína, ela atua inibindo esse receptor de volta, e em ambas as situações a concentração de dopamina na sinapse vai aumentar, independente do mecanismo, né? Seja por aumento da secreção das vesículas, seja por bloqueio dos recaptadores, e a sensação de prazer ela é maior e dura mais tempo, mas obviamente após algum tempo vai passar, e quando o organismo tiver metabolizado toda a droga, isso vai passar, né? Por isso que ele tem vontade de consumir novamente. Por terem ação direta nos neurônios dopaminérgicos, essas drogas têm um potencial de causar dependência muito maior e muito mais rapidamente. E aí vocês imaginem agora, porque o crack, né, ele é como se fosse a cocaína, só que o cristal, né, ele não vem em pó. Então, como a pessoa consome fumando, o gás, como ele já está dissolvido, ele chega na corrente sanguínea muito mais rápido. Então, ele vai causar uma sensação de prazer e, consequentemente, uma dependência muito mais rapidamente do que a cocaína cheirada. Tem que passar por todo o processo de metabolização para entrar na corrente sanguínea. O gás não, ele já se dissolve diretamente na corrente sanguínea e vai atingir o sistema nervoso central muito mais rapidamente. Oi? No caso, aí você está falando da principal é da dopamina, mas é para cocaína. Aí a anfetamina seria mais para noradrenalina, né? Pode ser também, mas a gente tem na região central do prazer, é porque os adrenérgicos, né, eles não ficam no sistema de recompensa. Tem poucos que ficam ali na região do sistema de recompensa, ficam em outras regiões cerebrais. Por isso que quando a pessoa consome, ela tem outras atitudes que não estão relacionadas à sensação de prazer. Então, entendeu? Mais voltada para a parte de recompensa. Isso, do prazer hedônico, tá relacionado ao sistema de recompensa, certo? Então aqui essa figurinha ótima de um artigo excelente, tem mais ou menos o esquema, né? Não reparem em todas as siglas, que a gente não vai entrar em tudo isso, né? Dos ácidos graxos, que tem esse papel de sinalização e tudo mais, porque o artigo ele é bem detalhado. Mas aqui, ó, onde é que a cocaína e a anfetamina atuam? Elas atuam diretamente, né, no neurônio dopaminérgico, fazendo com que ele aumente a liberação de dopamina, certo? E isso vai aumentar a sensação de prazer. Então, eles vêm e atuam diretamente aqui na região sináptica, favorecendo o aumento dessa concentração, seja pelo aumento da secreção das vesículas que contêm a dopamina, seja pelo bloqueio dos recaptadores dessa dopamina. Então, ela permanece mais tempo ali na região sináptica, certo? Essa é a base do mecanismo de ação de cocaína e anfetamina. E qual a fisiopatologia dos opioides, né? Os opiáceos, nicotínicos, alcoólicos, canabinoides, eles vão aumentar a concentração da dopamina indiretamente pela relação com outros neurônios, né? Sejam os neurônios GABAminérgicos, sejam os neurônios glutaminérgicos ou colinérgicos principalmente. Então, os opiáceos endógenos, né, que são aqueles que a gente produz naturalmente, como por exemplo os neurônios opioides, tá? Ou exógenos, que aí a gente associa às drogas, a morfina, a heroína, inibem os interneurônios GABAminérgicos na área tegmentar ventral através do estímulo aos receptores opioides, que a gente vai já ver. Se eu estou inibindo o neurônio GABAminérgico, eu não tenho liberação de GABA. Se eu não tenho liberação de GABA, eu não tenho ninguém para inibir o neurônio dopaminérgico. Então, ele permanece secretando a dopamina, certo?
A gente vai já ver como é essa interação com esse receptor MOR por esses opioides que vão aí fazer essa inibição dos receptores GABAminérgicos. O MOR nos GABAminérgicos está acoplado a proteínas G. Oi? Porque assim, o GABA ele é um inibidor, então é um inibidor do GABA. Por exemplo, os opioides. Eles se ligam lá na área do corpo celular dos GABAminérgicos, inibindo a transmissão do impulso nervoso. Então, não vai haver a liberação dos neurotransmissores GABA na região sináptica. Mas assim, fisiologicamente, tem algum... Nós temos os neurônios opioides, né? Que podem... Neurônios não, né? Porque o nome está errado. Mas são peptídeos opioides, que são os opioides naturais que a gente produz no nosso próprio organismo. Eles também têm essa capacidade de atuar sobre o mesmo receptor, o MOR. Tá? Tem ação contrária também, né? É um excitatório, o glutamato. Então, o MOR, né, que é esse receptor que existe nos GABAminérgicos, está acoplado a proteínas G inibitórias. Então, quando se liga ao MOR, ele vai ativar essas proteínas inibitórias. E essas proteínas inibitórias, elas vão levar à ativação de vias efetoras intracelulares, uma das quais leva à inibição da liberação de GABA. Prestem atenção que o fato das proteínas serem chamadas de proteínas G inibitórias não significa que quando o MOR ativa elas, ela vai inativar coisas dentro da célula. Não, ela ativa as vias que levam à inibição da liberação do GABA. Por isso que ela é chamada de inativadora, porque ela, no final das contas, depois de ativar toda a cascata intracelular, vai levar à inibição da liberação de GABA, certo? Que vai causar uma desinibição líquida do dopaminérgico, né? Porque eu não tenho mais ninguém para inibir esse neurônio, e aí vai ter a liberação em excesso de dopamina, consequentemente a pessoa tem a sensação de euforia, prazer, bem-estar. Além disso, também pode atuar nos receptores MOR dos neurônios glutaminérgicos, só que lá nos neurônios glutaminérgicos, em vez de culminar com a inibição da liberação do neurotransmissor, como são no GABA, no glutaminérgico vai estimular a liberação do glutamato. E o glutamato ele tem uma ação o quê? Indireta nos dopaminérgicos, fazendo com que esses dopaminérgicos fiquem aí secretando, né? É um neurotransmissor excitatório que vai atuar na sinapse com o dopaminérgico, estimulando a liberar ainda mais dopamina, ok? Então aqui, ó, temos aqui o neurônio dopaminérgico e os opiáceos vão atuar sobre esses receptores tipo MOR, tá? Sejam os opioides ou os opiáceos naturais. Então a gente tem aqui, ó, esses componentes, né, opioides, eles têm um neurônio opioidérgico, certo? Que ele se liga ao corpo celular desse neurônio, fazendo com que a gente tenha a liberação daqueles neurotransmissores opioides, certo? Que são os naturais. Então, quando a gente tem a liberação desses neurotransmissores opioides, eles vão interagir com o receptor do tipo MOR. Percebam que esse receptor não existe diretamente no neurônio dopaminérgico, mas ele existe aqui no neurônio glutaminérgico e existe nos neurônios GABAminérgicos, certo? Só que qual vai ser a atuação? Vai ser distinta. Nos neurônios glutaminérgicos, quando vem esses neuropeptídeos opioides e se ligam ao receptor tipo MOR, o que é que eles fazem no neurônio glutaminérgico? Ativam o neurônio glutaminérgico a secretar mais glutamato. O que é que esse glutamato vai fazer? Vai interagir aqui com esses receptores de glutamato que existem no neurônio dopaminérgico, fazendo com que ele libere mais dopamina. Então, como o glutaminérgico ele é um excitatório de modo geral, ele vai excitar o dopaminérgico a liberar mais dopamina, portanto, uma maior sensação de prazer. Tá? Quando ele interage com o MOR daqui, né, desses neurônios GABAminérgicos, a interação lá dentro vai ser diferente. Ele vai ativar a proteína G intracelular, que faz a ativação de diversas vias que fazem o quê? Em vez de aumentar a secreção e liberação do neurotransmissor GABA, ele retém essas vesículas. Então, ele inibe a liberação do GABA. Se eu não tenho GABA chegando aqui para interagir com esse receptor presente no neurônio dopaminérgico, eu não tenho ninguém para inibir a liberação da dopamina. Então, mantenho essa dopamina sendo liberada constantemente, certo?
Também pode atuar, vocês estão vendo ali, ó, nos neurônios colinérgicos, tá? E esses neurônios colinérgicos, eles atuam diretamente aqui no corpo do axônio, né? Estimulando a liberação de dopamina também via, né, o neurotransmissor acetilcolina. Conseguiram visualizar? Então a nicotina, ela estimula o disparo de neurônios dopaminérgicos, né, de dopamina, por seus efeitos nos receptores ionotrópicos, ou também chamados de nicotínicos, dos neurônios colinérgicos, além de também atuar nos gabaminérgicos e glutaminérgicos. Então a nicotina, ela se liga ao receptor CB1R do neurônio colinérgico e estimula a liberação dos neurotransmissores acetilcolina no axônio do dopaminérgico. A gente acabou de ver. Quando a acetilcolina é liberada, ela interage com o receptor que está no corpo do axônio do neurônio dopaminérgico, fazendo com que ele aumente a liberação de dopamina, tá? No axônio do dopaminérgico, a gente tem um receptor para acetilcolina que, quando ativado, estimula a liberação de mais dopamina. Além disso, além de atuar principalmente, tá, no caso da nicotina, sobre os receptores colinérgicos, ele também pode atuar nos gabaminérgicos, interagindo também com a CB1R, inibindo a liberação de GABA. Se eu inibo GABA, eu não tenho ninguém para inibir o dopaminérgico, então eu aumento a liberação de dopamina. Por fim, ele também pode atuar nos neurônios glutaminérgicos, interagindo também com a CB1R, estimulando a liberação de glutamato, que é o excitatório geral, que vai atuar lá nos neurônios dopaminérgicos, fazendo com que tenha uma maior liberação de dopamina. Então, como vocês podem ver, como ele tem todas essas vias de estímulo à liberação de dopamina, ou seja, causa uma sensação de prazer muito extrema, a nicotina, ela tem um potencial de dependência muito elevado, porque ela vai atuar tanto direta como indiretamente. Ela atua indiretamente através dos neurônios gabaminérgicos e glutaminérgicos, e ela também tem uma atuação direta em que ela se liga ao corpo celular dos neurônios dopaminérgicos, fazendo com que ele aumente, né, a secreção de dopamina. Então visualizem aqui, ó. Oi. Ele fala assim, não pode, necessariamente vai ser os três ao mesmo tempo, ou vai ter algum potencial que vai ser um mesmo tempo? Normalmente é os três ao mesmo tempo, porque esse receptor CB1R, ele está ativo em todos, então vai ativar todos ao mesmo tempo. Tem alguma coisa assim que é que tipo, indivíduos que têm certos indivíduos que se viciam mais facilmente do que Fatores genéticos. Fatores genéticos que vão contribuir para isso. É que nem eu sempre digo, né? Minha mãe, ela era da polícia, né? Trabalhava na polícia. Eu nunca usei nenhum tipo de droga na minha vida. Tirando a bebida, nada. Cigarro, nenhum tipo de droga. Eu tinha amigos pessoais mesmo, que não podia ter uma festa, que na minha época era o loló, né? Botar na blusa e ficar cheirando. Nunca podiam morrer de me oferecer, que eu não tinha coragem. Porque a mamãe chegava em casa e dizia: menino, teve um caso na polícia, que não sei o quê, todo mundo usando droga. Aí teve um que teve aquela que endoidou, né? Que sempre tem a pessoa que endoida, aí quer mais, aí vira, aí vai morar na rua e não sei o quê. Aí eu sempre tive medo de que eu fosse a doida que usasse uma vez e virasse a viciada e fosse morar na rua e sei lá o quê, e começasse a roubar. Então nunca tive coragem por conta do medo, né? Mas tem as pessoas todas usando, e hoje todos os meus amigos são pessoas normais, né? De família e tal, não sei o quê. E nenhum teve essa predisposição. Será que não era eu, o fator genético, e eu não usei, aí pronto, né? Garanti que não teve ninguém que saísse. Mas ela sempre chegava contando que é melhor não arriscar, né? É melhor não ter esse perigo. Então aqui, ó, a nicotina. Eu vi que usava droga, já dá muito. Pois não, os destinos, e ela chegava, não sei se ela dava uma exagerada pra gente se assustar, sabe? Mas eu não, meu amigo, tem nem perigo. Pô, menina, isso aqui não faz mal, não. Tinha um povo que fumava maconha. Aí dizia assim: não, tu faz só assim, ó. Aí eu cheiro, meu amigo, vai se catar, vai você fumar. Você quer fumar, fume, mas não venha pra cima de mim, não, oxe. Tô dizendo mesmo. Aí, ó, a nicotina, ela vai atuar nesses receptores CB1R e eles existem em tudinho, ó. Tudinho aqui ele pode atuar. Então vai chegar ali, principalmente a atuação dela é sobre os neurônios acetilcolinérgicos, né?
Então, quando ele chega aqui, ele ativa a liberação da acetilcolina, que vai atuar diretamente no axônio, favorecendo o aumento da secreção de dopamina, tá? Ele também vai atuar aqui nos GABAminérgicos, em vez de ele atuar ativando a secreção e o aumento da liberação de um neurotransmissor, ele atua ao contrário, ele vai reter as vesículas que contêm o GABA. Se eu estou diminuindo a liberação de GABA, eu não tenho quem iniba. Se eu não tenho quem vai inibir o neurônio dopaminérgico, eu vou aumentar a liberação de dopamina. E ele também tem aonde aqui, ó? No neurônio glutaminérgico, né? Então ele vai também no glutaminérgico, assim como no colinérgico, estimular um aumento da liberação do neurotransmissor, do glutaminérgico ao glutamato, que vai se ligar aqui e estimular a secreção ainda maior de dopamina, tá? Então, por todas essas vias, a gente tem um aumento da secreção de dopamina, da sensação de prazer. Por isso que ele tem um alto potencial de vício, né? De adicção. Para os fumantes, né? Só repete a parte da influência direta, que atua no hormônio dopaminérgico, esse receptor aí. Pronto. Indireto, a gente coloca tudo que vai atuar aqui a nível de corpo celular. Indireto. Tá? Pronto. E também as drogas que chegam a nível de corpo celular, atuando com dendrito. E direto é o que atua aqui, né? A nível de sinapse e axônio, já aqui. Então, quando chega a acetilcolina aqui, já é uma ação direta, porque ele já vai estimular a secreção direta. Não precisa passar por toda a resposta do corpo celular, a transmissão do impulso nervoso. Indireto, corpo celular, direta de axônio para frente, tá? Já a fisiopatologia do álcool e dos canabinoides, né? O álcool e os canabinoides, eles aumentam a ativação dos neurônios dopaminérgicos através da inibição da liberação de GABA pelos neurônios GABAminérgicos, favorecendo o estímulo constante dos dopaminérgicos, ou seja, a liberação da dopamina. No entanto, ao contrário do que a gente vem vendo, né? Ele tem um efeito inibidor sobre os neurônios glutaminérgicos, inibindo a liberação de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. E isso vai fazer o quê? O que foi que eu disse para vocês lá no início? O glutamato, né? Os neurônios glutaminérgicos, eles estão relacionados principalmente à função motora e cognitiva. Então a pessoa tem a redução das respostas motoras e cognitivas, que é a principal função desses neurônios glutaminérgicos. No entanto, ela sente prazer, por quê? Porque como ele está inibindo a liberação do GABA, aumenta a liberação da dopamina, então ele tem um prazer. Mas o restante das funções, elas ficam depreciadas. Isso vai acontecer para o álcool e vai acontecer também para quê? Para a maconha, né? Então a pessoa tem o prazer, mas ela não tem a mesma capacidade motora nem cognitiva. E ao longo do tempo, né, essas substâncias que vão interagindo aqui nos neurônios, elas vão causando lesão neuronal, tá? Então a pessoa vai tendo perda, já tem vários estudos que mostram pessoas que fazem o consumo de maconha, né, há muitos anos, que ela vai tendo perda de massa no sistema nervoso central, porque vai gerando uma degradação. Professora, sabe dizer se a maconha tem esse mesmo dano neuronal na forma ingerida ao invés da fumada? Ou se é a mesma coisa, se é menos? É menos, ela tem, não é que é menos, é porque a liberação, lembra que a gente falou do crack? Por que o crack, se é cocaína do mesmo jeito, ele tem um impacto pior, né? Ele vai liberar, a liberação é muito mais lenta quando você ingere, tá entendendo? Quando você fuma, o gás, ele já passa para a corrente sanguínea de forma muito mais rápida. É a mesma coisa do crack. A cocaína cheirada, aqui que destrua o pó, para ter o princípio ativo e atuar, leva muito mais tempo do que a pessoa que fuma e já vai a fumaça com a substância que já vai para o sangue direto. Até se for de ação mais rápida, é mais viciante. A via fumada, via oral, via intramuscular e a sanguínea. Aí a sanguínea, aqui em leva todas as coisas para viciante. Por isso que é mais... Mas sobre essa questão de dano neuronal, é a mesma coisa? Não, acho que não. Acho que é, não, assim, acho, né? Não pesquisei nada, não vi, mas eu acho que o dano do fumado para o ingerido é muito... Porque eu acho que quando passa pelo trato, né? Alguma coisa ou outra vai ser destruída, vai ser metabolizada já. O quê? Muito se retém no mundo. Eu acho que não vai tudo direto, não. Ao contrário da fumaça, né? Que já passa direto. Então...
Como visto, a maioria das drogas elas causam dependência, tolerância e a síndrome de abstinência. Essa dependência, como a gente viu, ela pode ser física ou psicológica. No caso da psicológica, é quando o indivíduo já se habituou com a sensação provocada pela droga e ele necessita da droga para se sentir bem. Já a dependência física é aquela em que o próprio organismo já se habituou aos elementos que compõem a droga e a falta desses elementos pode gerar desequilíbrios bioquímicos que se manifestam sob uma série de efeitos provocados no corpo do próprio organismo, tá? Que eu nem pesquisei a física ainda. Gasguei. Então a tolerância ocorre quando uma determinada dose da droga. Eita, engasguei. Não tá voltando não. Ai, beber água não. Ih! Não, tem nem perigo. Acho que é mais para as crianças mesmo, cigarro. Só se for o povo queimando, porque eu nunca vi um povo gostar tanto de queimar as coisas aqui. Tá chegando na hora, né? Porque, tipo assim, no final do setembro, nem julho, não. Queimado, o quê? Não é o São João, não, que o povo fica queimando as coisas. Queimar o mato. Mato setembro. Final do setembro. Eu não tô acreditando, não, que ainda vai piorar. Não. Ah, meu Deus do céu. Então, a tolerância ela ocorre quando uma determinada dose da droga no organismo do indivíduo não provoca mais a sensação que era provocada inicialmente, né? O que faz com que o indivíduo queira consumir uma dose cada vez maior. E a síndrome de abstinência é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem após a interrupção ou a diminuição do consumo de uma droga. De forma geral, as drogas podem ter efeitos sistêmicos, né? Desregulação do sistema imune, desnutrição, hipertermia, né? Principalmente as estimulantes que geram uma contração muscular muito grande, porque vão estimular também os glutaminérgicos, e aí a pessoa acaba tendo um aumento da temperatura por conta dessa contração muscular, respiração anormal, palidez, pupilas dilatadas, apodrecimento dos dentes, dano renal, prejuízo no prazer sexual. Então muitas drogas elas geram uma excitação, a pessoa ela fica excitada o tempo todo, mas ela não consegue atingir o orgasmo, né, o clímax. Por quê? Porque há esse prejuízo no funcionamento, né, das sinapses do sistema nervoso central. Então a pessoa fica com os neurônios excitatórios ativados, mas ela não consegue concluir. Diminuição de coordenação, taquicardia, dor de cabeça, insônia, comportamentos agressivos, paranoia, diminuição do apetite, irritabilidade, tonturas, alucinações, ataque de pânico. Então tem muitas coisas que são consequência do uso de drogas, tá? Eu acho que vai ser consequência direta e indireta, né? Por a pessoa não se alimentar, não consumir as vitaminas, né? Então tem um fator indireto que a pessoa não se alimenta e tudo mais, mas também a pessoa que fuma, ela também tem um ataque direto com as substâncias químicas aos dentes. Não é só pela falta de alimentação. Então os dois, principalmente quando a gente fala de droga fumada, né? Nesse caso dos dentes, vai afetar tanto direta como indiretamente. Então aqui são as principais drogas que se conhecem, né? O etilismo, o consumo de álcool, o tabagismo, o cigarro normalzinho de nicotina, a maconha, né? A cocaína, que normalmente é cheirada, mas também tem o crack, que é fumada, a anfetamina, também, que é o cristal lá da série, tá? Aqui eu destaquei para vocês esse THC, porque vocês podiam ter, né? Mas não tiveram a dúvida lá do medicamento, né? Que tem gente que quer usar a maconha para tratamento de algumas doenças, né? É o canabidiol, exatamente, porque na cannabis a gente tem também como um dos canabinoides o THC, que ele é extremamente prejudicial. Então não é só você pegar e comprar lá a maconha, né, direto do pessoal e dar para a pessoa fumar, que vai ajudar a melhorar o mal de Parkinson, né, inúmeras outras doenças que estão associadas à melhoria por conta do uso da maconha. Tem que ser feito em laboratório, né, a farmácia de manipulação, autorizado pelo médico, porque tem que se extrair o componente que ele é benéfico de fato. Porque se for um THC, você vai causar mais danos ainda. Por quê? Porque o que foi que a gente viu? A maioria das drogas vai causar lesão neuronal, né? Então vai começar a causar os danos aos neurônios, a gente vai ter perda de neurônios, que é característico da maconha normal, certo? O indivíduo ao longo dos anos ir perdendo essa concentração de neurônios.
Então, se a gente tem que remover esse THC, que é o principal responsável pela lesão neuronal, tá? Então, por isso que tem que ser feito farmacologicamente. Eu tenho visto um psiquiatra da Barbosa falando a respeito disso. Tipo, o que a gente usa geralmente para fumar é a folha. E a folha que tem uma grande quantidade de THC. Quando você vai fazer a extração daquele óleo, é no talo da maconha. Ninguém fuma no talo da maconha. Aí, quando a pessoa usa que maconha cura câncer para fumar, gente, você não fuma no talo, você fuma maconha. E a folha tem THC, não fuma no óleo. Pois é, tem que fazer a extração direita, aí vamos fumar, que vai... Não dá muito certo, não. Eu já ouvi falar também que, não sei se é o skunk ou o THC, que ele... Tem uma diferença, né? Que ele faz com que a pessoa que tenha a propensão de ter esquizofrenia A gente vai falar sobre isso. Quando a gente for ver, né? Todo transtorno mental ele tem o fator genético, mas ele tem o fator ambiental associado. E o fator ambiental associado diretamente à esquizofrenia é a pessoa que faz consumo de maconha. Então, maconha é bom. Não, gente, pode ser que ela acabe desencadeando uma doença grave, né, no indivíduo, mas a gente vai ver de tarde, viu essa parte aí? Então vamos detalhar aí os efeitos de cada droga, mas aí a gente termina, tá? Mas pouquinha coisa. Então os efeitos provocados pelo álcool, eles estão diretamente relacionados ao tempo que o fígado leva para metabolizar o álcool. Por exemplo, uma latinha de cerveja vai ser metabolizada em 1 hora, mas 10 latinhas levarão 10 horas. E durante essas 10 horas, o etanol não metabolizado, ele vai poder gerar inúmeros prejuízos dentro do organismo da pessoa, né? Então, a curto prazo, primeiro efeito é a fala arrastada, né? A tontura, a ânsia de vômito, por conta do efeito depressor, né? Que ele vai lá e deprime os glutaminérgicos, tá? A pessoa perde aquela capacidade motora e cognitiva. Não necessariamente, tá? Principal são os glutaminérgicos, que aí ele fica com essa parte motora e cognitiva prejudicada, certo? Além disso, se a pessoa ingerir uma quantidade muito grande, ela pode ter diarreia, azia, queimação no estômago, dor de cabeça, dificuldade de respirar, né? Principalmente aí pela desidratação que acontece. Essa desidratação, se a gente tem uma desidratação, a gente tem uma queda na volemia, né? Então a gente tem a redução da pressão arterial. Isso tudo vai impactar no funcionamento dos sistemas. A visão e a audição vão ficar alteradas, além da capacidade de raciocinar, ter atenção e coordenação motora. É por isso que se diz que não pode dirigir, porque de fato vai prejudicar a coordenação motora e também a ação cognitiva. A perda de reflexos, de julgamento, de memória, tá? Porque ele também vai ter uma ação inibitória sobre o hipocampo. O hipocampo é responsável pelo quê, né? Pelas memórias. Então, se ele vai lá e bloqueia o hipocampo, a gente não gera as memórias. Então, é comum a pessoa que bebe demais ter o blackout, né? Então, só lembra os fragmentos. Outro problema gravíssimo que pode ocorrer é o coma alcoólico, em que a pessoa perde completamente a consciência. Normalmente, o etanol, ele sinaliza a liberação de insulina. Por quê? Porque o etanol, as bebidas alcoólicas em si, né? Elas têm um elevado conteúdo calórico. Isso faz com que a glicose do sangue seja toda captada. Ele não está sinalizando um alto conteúdo calórico, liberou uma grande quantidade de insulina. Então, a glicosezinha que estava ali no sangue foi toda captada. O que é que isso vai acarretar? Hipoglicemia, né? Que vai ser agravada o quê? Se o indivíduo não tiver se alimentado, isso vai ser pior ainda. Então, ele vai ter uma hipoglicemia, por isso que ele vai entrar aí no coma alcoólico. Então, o fato da pessoa chegar, então vamos dar uma comida, né? Para ajudar. Então, normalmente pode ajudar, no entanto, vai demorar muito. Por quê? Porque devido aos efeitos deletérios do etanol, o fígado ele vai escolher metabolizar primariamente o etanol e não a glicose. Então, mas o fígado ele não tem aquele papel da gliconeogênese, né? Que quando acaba a glicose no sangue, ele não faz a gliconeogênese para gerar a glicose para o cérebro, os pontos que precisam especificamente dele. Ele não vai fazer isso agora, por quê? Porque o foco dele é metabolizar o etanol, porque o etanol ele causa inúmeros efeitos prejudiciais dentro do organismo. Então, a gente tem esse prejuízo no funcionamento do fígado. Então, mesmo que a pessoa venha a se alimentar, isso vai demorar a fazer efeito, porque o processo digestivo, ele está
colocado de lado, não quero me preocupar com digestão agora não, eu quero metabolizar esse bicho aqui, esse elemento que está causando prejuízo dentro do corpo. Então vai demorar a liberar a glicose no sangue, né? Por isso que o ideal é fazer o quê? A introdução da glicose endovenosa, né? Porque aí já aumenta a glicemia diretamente, tá? Nas grávidas pode causar, né, o consumo de álcool, a síndrome fetal alcoólica, que pode acarretar em má formação, retardo mental, certo? E os efeitos a longo prazo podem incluir a arritmia, o aumento do colesterol, o aumento da aterosclerose. A gente viu o aumento do colesterol porque não tem aquele impacto no fígado, né, de aumentar a gordura, que se chama de gordura no fígado, né, que pode inclusive gerar as esteatoses repetidas e evoluir para a cirrose. Então tem o aumento da aterosclerose, inflamação endotelial, hepatite, cirrose, aumento do ácido úrico também, o que foi que a gente viu na aula de doenças articulares. Se eu estou aumentando o ácido úrico, eu posso também ter um aumento desse ácido úrico se acumulando aonde? Nas articulações. Se eu tenho ácido úrico nas articulações, eu tenho a gota, né? Além disso, temos problemas sociais, principalmente na questão familiar, desestruturação, violência, né? O trânsito, que é o principal também associado ao etilismo. Da formação fetal. Assim, se a mulher consumir nos últimos estágios da gravidez, então no caso não vai ter impacto. Não, vai sim. Ainda está eu também já vi, minha filha. Ai, mas eu já vi que uma tacinha não faz mal. Pois seja egoísta desse... Seja egoísta desse ponto, não sei pra quem tá botando um menino no mundo, mas... Uma menininha tá grávida, ela disse que saiu agora estudos até sobre o café, que dizem que o bebezinho não metaboliza o café. Pois é. Tem um monte de alimento que não pode comer, mas o povo não tá nem aí não. Eu não sei pra que não, porque esse povo... Porque é tão normal hoje em dia não querer ter filho, só não tem pra fazer isso, né? Mas causa porque a gente não viu lá nas aulas de embriologia que os pulmões eles só vão terminar o desenvolvimento quando a criança estiver com quase 10 anos de idade. Então tem várias partes que ainda estão se desenvolvendo, o sistema nervoso central principalmente, né, que está em pleno crescimento, sistema respiratório. Então se a pessoa joga um componente extremamente tóxico como o etanol na circulação, vai causar má formação, deficiência no bebê sim, né? Se não causar, agradeça a Deus 1000 vezes pela sua irresponsabilidade. Tabagismo, né, do cigarro normal, aquele da nicotina. No passado, como a gente viu lá na nossa aula de neoplasia, a publicidade retratava as pessoas que fumavam como vencedoras, donas do seu próprio destino. Massa demais. O que colaborou para a cultura de fumar, né? Aí as campanhas, a partir do ano 2000 ali, contra o tabagismo, mostraram os efeitos deletérios do cigarro e a curto prazo ele pode trazer sensações prazerosas e reconfortantes, mas vai ser seguido pelo aumento do ritmo cardíaco, da frequência respiratória, da pressão arterial e a longo prazo pode favorecer a metaplasia, né? Com aumento da mucosidade nas vias, dificuldade eliminada, gerando bronquite, podendo evoluir para a neoplasia, né? Que é 85% das neoplasias de pulmão estão associadas ao fumo. Podem surgir úlceras digestivas pela fumaça, faringite, laringite, pigmentação da língua e dos dentes, né? Então a gente tem aqui uma associação direta nos dentes, problemas nas papilas gustativas, problemas cardíacos, má circulação, amputação. E 85% dos cânceres de pulmão, câncer de estômago também, porque a fumaça também vai entrar pela cavidade oral. E altera drasticamente o crescimento do feto em mulheres grávidas, além de trazer complicações na gravidez, né? Um parto prematuro. Então o prejuízo não é só para o bebê, é também para a mãe, tá? E a maconha, ela tem origem na planta cannabis e pode ser consumida na forma de cigarro, ou cachimbo, ou inalador, ou nos doces ou bolos, né, para comer, que lá na Holanda o pessoal faz. O primeiro efeito é a sensação de relaxamento e de desinibição. As alterações físicas que ocorrem, aumento da frequência cardíaca com queda em seguida, né? Aí a gente tem a dilatação dos vasos que geram os olhos vermelhos. Então assim que a pessoa consome, ela tem um pico, né, de prazer e tem esse aumento da frequência cardíaca. Em seguida, por conta que ele começa a atuar, né, como depressor do sistema nervoso, a gente tem essa queda da frequência cardíaca. Para gerar essa queda, sequencialmente a um aumento da frequência, a gente tem que vasodilatar os vasos. E aí a pessoa fica com o olho avermelhado, né?
Tem o aumento do apetite, por quê? Porque o principal componente da maconha, o THC, né, que é prejudicial, ele estimula a secreção dos orexígenos, né? Os anorexígenos são estimulados, por exemplo, pela cocaína. Então a pessoa não sente fome. No caso da maconha, não, ele vai estimular os orexígenos, então a pessoa fica com muita fome, o pessoal chama da larica, né? Depois... Então tem alucinações, ansiedade, descoordenação motora. Isso causa dependência psicológica, mas não física, que pode acarretar intolerância. Então a longo prazo pode causar debilitação física, problemas respiratórios, problemas de memória, de falta de atenção e de concentração. Por quê? Porque os canabinoides, isso aqui é de forma geral, tá? Não apenas o THC. Os canabinoides lesionam os neurônios da pessoa ao longo do tempo, ela vai tendo essa perda neuronal. Então existem canabinoides sintéticos que estão se tornando epidemia no Brasil, né, nos Estados Unidos, que são chamados K2, K4 e K9, que são substâncias similares ao THC da maconha. No entanto, eles têm um potencial 100 vezes mais impactantes do que a maconha. Consequentemente, eles causam estímulos e depressões muito mais intensas. Então ele leva a uma liberação de dopamina muito exacerbada lá no neurônio dopaminérgico, mas ele não tem um efeito depressor no neurônio glutaminérgico, então ele também causa um efeito depressor muito mais intenso. E aí a pessoa tem uma sensação de prazer muito maior, né, através da inibição dos neurônios glutaminérgicos, mas uma depressão dos movimentos e cognição também muito maiores, e inibe através da inibição dos neurônios glutaminérgicos. Além disso, a pessoa vai ter alucinações mais intensas. Então é o que a gente vê, né? O povo fica mesmo assim, morto, como se estivesse morto. E esse K2, K4 e K9 é uma forma sintética desse THC, uma tentativa, né, de sintetizar esse THC que gerou uma droga muito pior, né, do que já é a maconha. A cocaína, ela vai ser extraída das folhas da planta coca e vai ser ingerida através da via nasal ou de uma forma injetável. Inicialmente gera uma sensação de autoconfiança e um vigor intenso, né, que é uma droga estimulatória. Também pode gerar irritabilidade, depressão e psicose quando a pessoa começa a aumentar muito as doses devido ao processo de tolerância. Pode gerar dependência psicológica e física, pode causar danos ao septo nasal e aos vasos sanguíneos, além da psicose. O crack vai ser a forma cristalizada da cocaína, que pode ser fumada, né, aspirada, caindo diretamente nos pulmões, atingindo os capilares sanguíneos rapidamente, consequentemente vai chegar ao sistema nervoso central e causar recompensa de forma muito mais rápida e muito mais intensa, tá? No entanto, por ser muito rápido, a tolerância é atingida muito brevemente e o usuário precisa de doses muito maiores e mais frequentemente de forma muito mais rápida, né? Então, por que a gente vê? Eu usei uma vez e já, dos relatos, né, do pessoal lá da Cracolândia, não, usei uma vez e não consegui mais parar, porque uma vez foi suficiente para ele desenvolver a dependência, tá? E por fim, as anfetaminas, né, que são drogas sintéticas. Viciada? Eu acredito, eu nunca ouvi falar não, mas eu acredito que pode, que chega, né, no sistema nervoso. Óleo, se mistura com óleo, não tem. Como fuma, não sei. Não, se mistura com água e como é que fala? Não come coisa se mistura com óleo. Miscível, immiscível? Mistura heterogênea. Não, quando atravessa a barreira, sim. Ela é óleo, ela vai para aquele óleo. Hidrossolúvel, lipossolúvel. Já nasce viciada. É uma tristeza, né? Aí ela tem 3 filhos. Ela toda leva assim, ela vai cracolando. Aí engravida, volta pra casa perto de Paris. Aí para a criança não vai cracolando. 3 filhos. Eu não sei como é isso, né? Mas os 3 filhos dela, graças a Deus, são saudáveis. Não desenvolveu esse vício. Mas pode ser que eles passem por um tratamento no momento do nascimento, porque a criança, ela pode ter a dependência, mas ela não sabe o que é, porque ela nunca teve contato, então ela não reservou as memórias no córtex pré-frontal.
saudável. Graças a Deus. Tipo assim, porque pelo que a minha já passou, tipo assim, é um menino filho boliviano, é filho do sei das coisas assim, os 3 pais, acho que quem Gabriela também que você sabe que são os pais dessa criança dela. Mas os 3 meninos são a mais ricos, aí parece com ela. Só tem o Gabriel, que tem uns traços mais diferentes, mas em termos de saúde física, tipo, Todos são saudáveis, né? Graças a Deus. E é porque moram assim, numa família complicada. Porque, por Não, exemplo, pra ir por esse. essa Se bem que tia- não, né? Tem gente que tem uma família ótima e mesmo assim acaba. Tipo, a minha tia que criou os filhos da filha dela, né? Ela também é muito estressada, grita tudo mundo. Mas assim, no caso desse, filho de uma mulher drogada. Não. E neto de uma mulher separada, estressada, como se as crianças elas são bem. É uma evolução, né? Se for comparar, é uma evolução. Então, as anfetaminas, elas são drogas sintéticas, né? A gente tem a metanfetamina, a ritalina, né? Que é um medicamento do TDAH, ingeridas de forma oral ou de forma injetável, mas também pode ser através do fumo, tá? Vai causar aí a dilatação da pupila, o aumento da pressão arterial, frequência cardíaca, arritmias cardíacas, convulsões, intoxicações agudas, vômitos quando em grande quantidade, e possui risco de dependência psicológica e física também, né? Porque vai afetar aí o funcionamento do organismo, e a longo prazo pode causar hepatites tóxicas, convulsões, né, que vão gerar danos neuronais, desnutrição, porque vai ativar ali os anorexígenos e também vai diminuir a ação dos gabaminérgicos, né? Se eu não tenho ninguém para inibir, ele acaba perdendo a sua capacidade, né, que foi o que a gente viu lá no início. Então a pessoa não consegue, vai afetar os aspectos fisiológicos, a pessoa não sabe quando tem que se alimentar novamente, cegueira e obviamente os danos sociais, certo? Então a gente de tarde vê a parte dos transtornos